Perfeito. A Copa do Brasil eu tenho 5, o brasileiro já ganhamos 8. Vai ter que atualizar a música aí, a torcida do Flamengo. E falando desse jogo, que foi um bom jogo, 1-0 pro Flamengo, um jogo que foi totalmente diferente do primeiro jogo, que a gente viu o Flamengo dominando as ações do jogo, né? Indo para cima, impondo o seu futebol. E no jogo de ontem a gente viu uma postura diferente, né? O Atlético Mineiro indo para cima, obviamente, o contexto pedia que o Atlético Mineiro fosse para cima, buscasse o resultado, e o Atlético Mineiro fez isso desde o início, mas foi algo que a pressão, né? Todo ali o ambiente que estava propício para a torcida do Galo, né? Que fez uma festa ali, lotou o estádio, lotou a Arena MRV, ali mais de 44 mil pessoas para assistir o jogo, fez aquela festa antes do jogo, tentou fazer aquele caminho, né, de luzes ali para os jogadores chegarem ao estádio, fez aquela festa antes dos jogadores entrando em campo, mas esse clima, né, hostil, que é assim que o jogador Wesley gostou de falar, o Gerson também gostou de falar, assim, depois da classificação contra o Corinthians, esse clima não pesou contra o Flamengo, não é isso, Miguel de Paulo? Cara, exatamente, né? Aproveitando que você já citou o nome do Wesley, né? O nosso melhor jogador da final, para mim, na minha opinião, né? Cara, a festa foi muito bonita, né? Apesar, né, dos apesares que teve, né, as confusões ali, torcida tentando invadir o gramado, no início da partida, né? Na realidade, antes da partida começar, já tinha algumas brigas para os flamenguistas não entrarem no estádio. A polícia tratou muito mal a torcida visitante. Foram mais de 4 mil rubro-negros lá na Arena MRV. A gente tinha até um plano, né, de a gente ir, né, Juntas, mas infelizmente não foi possível. Infelizmente. Graças a Deus não foi possível. Que isso, Sense? Se Miguel de Paula essa fake não vai pegar, a gente não voltaria com o título, o maior pé frio da história. Essa fake não vai pegar, Sense. Mas enfim, cara, a festa foi incrível, principalmente depois do primeiro gol do Flamengo, né, o gol do Gonzalo Plata, e o único gol, na real. Então, assim, foi muito maneiro de ver. Inclusive teve personalidade, né, do esporte, né, lá na torcida visitante. Zaquias Queiroz estava lá, presenciando a história, e um título, diria que merecido, Jonatas. Acho que veio aí para dar uma amenizada no ano conturbado do Flamengo, e que a torcida mereceu bastante, até porque sofre muito com o time, teve um ano pesado, muitas críticas ao antigo técnico, um elenco completamente fragmentado, em questão de disciplina e em questão de lesões também. Perfeito, realmente ali um elenco ali que realmente, como o Miguel disse, né, fragmentado ali por começar a temporada com o treinador, mudou ali durante a competição e ainda conseguiu ali se manter ali o treinador Felipe Luiz, que chegou ali um banho de água fria, chegou ali numa enrascada e conseguiu ali levar a equipe ao título. E realmente teve críticas ao antigo treinador, né? O Adernor Bach, o Tite, foi criticado por Gabriel Barbosa, ele que foi decisivo no jogo de ida, fazendo 2 gols e participando do primeiro gol, que foi do Arrascaeta. Ele que falou, né, anunciou no pós-jogo, né, pós o título, que vai deixar o Flamengo, né? Tem basicamente quase tudo acertado com o Cruzeiro. Provavelmente ele vai se acertar com a equipe mineira. E é um jogador que pode fazer falta, Johnny Chavão? É um jogador que vai fazer falta, com certeza. É um ídolo da nação rubro-negra. Tem 16 gols, se eu não me engano, em 17 finais. 17 gols. 17 gols em 17 finais. Então, média de 1 gol por final. Assim, é uma marca impressionante. Gabigol se tornou, né, um grande ídolo da nação rubro-negra, talvez o segundo maior da história, né, muito pelos títulos que conquistou com a camisa do Flamengo. E o Pedro tá corrigindo aqui, 16 em 17. Com o Santos são 17. Sim, quando ele fez na final da Copa do Brasil 2015. Sim. E então, agora ele vai realmente para o Cruzeiro, né, a se confirmar ainda. Né, os clubes certamente estão esperando o final da temporada para confirmar 100% essa informação, mas já foi muito bem trazida ontem pelo GE, que de fato ele vai assinar com o Clube Azul de Belo Horizonte a partir da próxima temporada, e certamente vai brilhar, né, com a camisa do Cruzeiro. Também vai ser áreas novos para ele, algo que também ele está precisando, o Flamengo também está precisando. Já chegou um momento que é fim de ciclo mesmo, não tem muito que brigar, apesar de eu lamentar muito como torcedor
vou lamentar, mas eu acho que já não tinha muito mais o que acontecer. Eu acho que o Gabigol já fez tudo que ele poderia fazer pela camisa do Flamengo. Só talvez mesmo se fizesse um gol em final de Mundial, né? Mas acho que seria também um sonho muito, muito distante. Se considerar que o Mundial do ano que vem vai ter 32 clubes e vai ser muito difícil qualquer clube fora da Europa ganhar. Perfeito. Miguel de Paulo, você concorda com o Johnny Chavão? Gabigol vai fazer falta no elenco do Flamengo para o ano que vem e para os próximos anos, né? Que foi um jogador muito importante, personagem principal dos principais títulos conquistados aí pelo Flamengo nos últimos anos. Então, Jonas, eu concordo, sim, vai fazer falta, principalmente porque ele é um ídolo, né? Eu, por outro lado, já não acho que ele seja o segundo na história. Acho que tem outros acima. Mas eu, assim, creio que ele vai fazer muita falta. É um atacante também, o Flamengo tem um problema de atacante também seríssimo, né? Perdeu 2 jogadores nessa temporada por lesão. E o Gabigol, assim, por mais que ele estivesse num momento ruim, ele era muito útil, né? Ele ainda é muito útil. É um cara que participa muito do jogo, participa muito do esquema tático do Felipe Luiz, por assim dizer. É um cara que dá mobilidade ao ataque, e também, né, é um protagonista em campo. Então, assim, mesmo sabendo que a gente vai perdê-lo, nesses últimos anos aqui, foi completamente de alegria, né? Então, os momentos finais do Gabigol no Flamengo vão ser pelo menos de umas boas memórias dessa boa entrevista que ele concedeu aí na Rede Globo. E, cara, era o nosso capitão, né? Ele era um cara inteligente dentro de campo e puxava a responsabilidade para si. Ele tinha, assim, aquelas metas, né? Ele sempre em campo falava, vou fazer um gol, vou fazer um gol, vou fazer um gol. Acabava que fazia, né? Principalmente em final. E é uma ausência muito importante, né? Porque a gente vai começar o ano de 2025 já sabendo que a gente vai precisar contratar um atacante, né? Porque o Pedro se lesionou gravemente, não vai começar o ano, tá em processo de recuperação da lesão no joelho, né? O rompimento do ligamento. O Flamengo vai precisar contratar, até porque o cara que era o reserva, né? O segundo reserva, né? No conceito na concepção do Tite era o Carlinhos, que não deu conta do recado, né? Que também não deu conta do recado. E o Flamengo vai precisar contratar alguém ali para a posição. Perfeito. E até ano de eleição, né? Essa coletiva não, né? Mas essa entrevista que o Gabigol fez pós o título, né? Falando ali da situação dele com a diretoria, a questão da renovação de contrato, que a diretoria tinha acertado com ele, com a família dele, com o empresário dele, e no final ele ficou sabendo das coisas, né? Que não ia para frente, que ia ter alguma movimentação por parte do Flamengo apenas por podcast. Então ali uma indireta ali, bem direta ali, pro presidente Rodolfo Landim, que, né? O que expõe bastante do profissionalismo do Landim, né? Em questão de humanidade, né? E questão social. Ele não consegue, assim, negociar mesmo de forma respeitosa, né? Você omitir esse tipo de informação ou negociação do próprio jogador que está envolvendo, isso é um completo antiprofissionalismo, cara. Exatamente. E essa postura, né, não é muito novidade, não foi exclusivamente com o Gabigol. O Flamengo também fez isso com o Andrés Pereira em 2022, quando a equipe tinha se acertado com o Manchester United para comprar o atleta em definitivo. Acabou que não foi para frente, tinham acertado todas as coisas, mas no fim a negociação acabou não acontecendo. E também com o Rodinei em 2022 também, depois ele, né, ter sido totalmente um destaque ali na campanha ali nas 2 Copas, principalmente na Copa do Brasil, onde foi decisivo na disputa de pênalti, e também na Libertadores, que, né, fez a jogada e participou da jogada ali do gol do Gabigol contra o Atlético Paranaense. Ele que estava, a diretoria tinha falado antes dessa boa fase dele, que ele até tinha sido apelidado de avião, que não ia renovar. Depois ele entrou numa fase muito boa, a diretoria tentou voltar a negociar com ele, mas ele já tinha fechado ali as portas para o Flamengo e não renovou. Então não é exclusivamente um caso com o Gabigol da diretoria, mais um caso da diretoria de amadorismo aí, da diretoria deixando escapar mais um jogador aí importante do Flamengo no ano. Mas agora, voltando a falar sobre o jogo, foi um jogo de muitos gols perdidos, né? Teve muita confusão, teve bombas sendo atiradas ali pela torcida do Galo ali durante o jogo. Mas feriu um fotógrafo, né? Feriu um fotógrafo ali que não foi atendido, ele não recebeu nenhum atendimento ali por marca, ele teve que sair ali às pressas, né? Saiu, se não me engano, ele machucou
3 dedos, quebrou 3 dedos, né? E acabou ali sendo totalmente prejudicado. Vamos ver o que vai acontecer com o Atlético Mineiro, se vai haver alguma punição. Havia se falado de alguma punição ali em questão monetária e talvez até na perda de mando de campo. Com todo respeito, perda monetária é uma brincadeira. Não, é multa assim, bem baixíssima, e acho que nem vale para um clube como o Atlético Mineiro, né, que tem um investidor ali, aquilo ali isso aí é fichinha, cara. Isso aí não é nada. Agora, perder mando de campo, aí sim é uma perda importante, né, principalmente para o Atlético. Vamos ver o que a CBF vai fazer. Mas agora, falando do jogo, a gente pode trazer aqui os números, né? Foram 67% de posse de bola do Atlético Mineiro, 33% de posse de bola do Flamengo, sendo 7 grandes chances do Flamengo e apenas 2 do Atlético Mineiro. Esses números até mostram uma surpresa, né? Que é uma postura que o Galo tinha que buscar o resultado, tinha que atacar mais, tinha que ser mais perigoso dentro de casa, mas a gente viu no geral, né? No contexto do jogo, que o Flamengo foi muito mais perigoso e perdeu muitas grandes chances, né, Johnny Chavão? Exatamente, Jonathan. Sobretudo no segundo tempo. O Flamengo perdeu, pelo menos no segundo tempo, além do gol, né? Claro, fez o gol, teve grande chance. Perdeu pelo menos mais 3 ou 4 grandes chances de gol. 2 com o Michael, uma com o Bruno Henrique, ainda teve a do Alexandre. Assim, o Flamengo poderia ter pelo menos ganhado esse jogo de 3 ou 4-0. Ah, teve um do Plata também, outro do Plata de cabeça. Ainda teve uma outra do Plata, né? Logo depois do gol, se eu não me engano. Foi um pouco antes, né? Um pouquinho antes do gol. Sim, o Flamengo perdeu um caminhão de gols, mas teve sorte, saiu com a vitória e saiu com o título, né, da Copa do Brasil. E mais engraçado que o lance do gol ele veio logo depois de uma grande chance do Atlético, né? Se a zaga ali não tivesse bem postada para tirar a bola, né, que ia para dentro do gol, e o Flamengo não saísse contra-ataque, teria sido o gol do Atlético e talvez a história do jogo pudesse ser outra, a partir de um gol do Atlético. Exatamente, é engraçado até lembrar, né, que tipo, no primeiro jogo o Allan Kardec, Alexandre, mas o Allan Kardec, ele faz o gol ali que dá ali a sobrevida ali pro Atlético Mineiro para o jogo da volta, e nesse lance do gol, né, do Flamengo no contra-ataque, o Galo tem a chance de abrir o placar no jogo, e o Allan Kardec livre na pequena área, ele acaba furando ali a bola, que acaba resultando no contra-ataque do Flamengo, que sai o gol do Plata, que, né, primeiro gol, segundo gol do Plata pelo Flamengo, e um gol importantíssimo, logo o gol do título, né, Miguel de Paulo? Cara, o Plata já tinha feito o seu primeiro gol contra o Juventude, né? E acho que nem ele sonhava em ter sido protagonista, um dos protagonistas dessa final, marcando o gol do título. Eu tinha feito até uma matéria sobre o Plata, né? Que ele tinha até prometido em entrevista, né, pra Flá TV que faria uma dancinha, né, no próximo gol que ele fizesse. Não fez nem dancinha no segundo, porque a euforia tomou conta do espírito dele. E ele entrou muito bem, cara. Eu ia falar que ele entrou muito bem, fez uma dupla de ataque ali com o Bruno Henrique para dar uma acelerada ali nos contra-ataques. Mais uma substituição inteligente do Felipe Luiz. E assim, eu fico feliz porque o Flamengo construiu bastante chances, mas fico assim, até com o pé atrás, porque o Flamengo não aproveitou quase nenhuma delas, né? Exceção do gol. Mas o que me pareceu, né? Eu conversei com meu pai hoje de manhã, e ele falou que parecia mais tortura psicológica com os torcedores do Atlético Mineiro e com os torcedores do Flamengo, por conseguinte, né, porque deixava a gente agoniado. E o espírito do Flamengo era de tipo assim, a qualquer momento eu vou fazer o gol. Se eu quiser, eu faço o gol. E aí, né? Acabou fazendo esse gol incrível, né? Um golaço absurdo, um gol humilhante para selar o primeiro título de um time na Arena MRV e que não foi o Atlético. Perfeito. Realmente é uma frieza do Plata, né? Que cara a cara o goleiro Everson cavou com tranquilidade. O goleiro Everson, por sinal, que foi, né? O nome do Galo, o nome do Galo na partida e também pós-partida ali, principalmente na festa dos jogadores do Flamengo, que pós-jogo, né, na euforia, na comemoração, acabaram zoando bastante o fato da famosa frase do goleiro Everson após a classificação do jogo contra o Vasco, que havia falado que quando a gente chega na final, não perdemos. É mais um título para nós, gordinho, que ele falou pro torcedor do Atlético Mineiro. É o Disnara, eu sei quem é esse. Que é um
bom influenciador aí, torcedor do Galo, mas não deu para o Galo. E alguns personagens também destaques dessa partida foram o Gerson, né, que fez uma campanha brilhante, faz uma temporada absurda pelo Flamengo. O Léo Ortiz, que até pós o jogo, né, deu uma entrevista ali falando que não estava tão bem assim de cabeça por causa do jogo da ida, na falha do gol do Atlético Mineiro. E também o Wesley, que deu uma volta por cima maravilhosa, né? Ele que estava sendo muito vaiado pela torcida, era um dos jogadores mais ali contestados pela torcida, muito criticado, chega na final, joga muito bem o jogo de ida, e no jogo da volta ele faz uma partidaça. Talvez o Miguel até tinha falado ali no início da fala dele que para ele foi um dos destaques dessa final pelo lado rubro-negro. E qual é o seu destaque para o Wesley França Johnny Chabon? Então, o Wesley realmente foi o melhor jogador da final, isso eu tenho que reconhecer. Ele melhorou bastante desde a efetivação, né, do Felipe Luiz como treinador, que deu essa confiança para ele, né, de colocar mais ele como titular, né, ele virou o lateral direito titular, incontestável do Flamengo, e ontem as melhores jogadas passavam por ele, inegavelmente. Assim, se o Flamengo ganhasse de 2 ou 3-0, o nome dele estaria ainda mais em evidência, com certeza. Mas outro destaque, sim, para mim, no jogo também, foi o goleiro Rossi, né, com a famosa catimba argentina, né, de amarrar o jogo. Falar de Diego Alves, né? Exatamente. De enrolar para retomar, né, o tempo de bola, assim, eu acho que foi perfeito, porque isso acabou mexendo com os brios e com o psicológico mesmo do Atlético no jogo, que não conseguia fazer muita coisa. Mas eu acho que o maior destaque para mim mesmo, claro que teve o Wesley, o Rossi, o Léo Ortiz, e o Bruno Henrique, o Plata, que fez o gol, né, os 5, o técnico Felipe Luiz. Já dá para perceber que tem a mão dele nessa conquista. No momento que ele tira o Pulgar e coloca o Fabrício Bruno dentro do jogo, isso para mim é o maior prova de inteligência dele já em poucos meses como técnico profissional. Poucos meses não, né? Um mês, né, como técnico do time profissional. Já deu para perceber que ele praticamente deu um nó tático no Milito. Já tinha dado no Maracanã e Lá ele já tinha dado esse nó tático no jogo do Maracanã e no jogo da volta na Arena MRV. Logo depois, justamente dessa substituição, o Flamengo melhorou bastante na partida, porque teve uma posse de bola um pouco mais qualificada, né, já que tinha menos porcentagem de posse de bola, e tinha um contra-ataque também muito qualificado com o Bruno Henrique e o Gonçalo Plata. Então ele já tem dedo dele nessa conquista. Eu acho que ele vai ser um grande treinador de futebol. Já era esperado que ele seria, assim que ele se aposentou, ele não quis ir para outro clube no Brasil. E ele começa já muito bem no Sub-17. Ele, se eu não me engano, ele rejeitou também. Quer dizer, ele rejeitou, né? Ele rejeitou a proposta do Edinaldo Rodrigues e do Dorival Júnior para assumir a delegação também como auxiliar. Exatamente. E prontamente recusou. Sim, para você ver como ele está se preparando para esse momento. Eu acho que ele já está assim, ele está trazendo novas ideias para o futebol. Hoje estava vendo de manhã o Lofredo falar no Bom Dia Rio, e eu concordo com ele que ele já está trazendo novas ideias para o futebol brasileiro, e é muito bom que essas novas ideias venham de um treinador brasileiro. Normalmente a gente procura em treinador de fora do Brasil essas novas ideias, e o Felipe Luiz, com anos de jogador profissional e anos também percebendo trabalho de outros técnicos, eu acho que ele bebe muito da fonte do Diego Simeone e do Jorge Jesus, do Jorge Jesus para atacar e do Diego Simeone para se defender. E eu acho que essa simbiose do Diego Simeone com Jorge Jesus, e é claro, trazendo toques pessoais dele próprio, pode fazer com que ele tenha uma carreira muito próspera como técnico. Inclusive, para voltar a ser um treinador brasileiro a treinar grandes clubes fora do Brasil.
Realmente ali o Felipe Luiz fazendo um belíssimo trabalho. Ele que está iniciando recentemente ali sua carreira como treinador profissional de um clube profissional. E ele já conquista aí o primeiro título importante na carreira. Um belíssimo trabalho aí do Felipe Luiz. Como o Pedro ali bem falou, né? Bem falou ali nos comentários. Felipe Luiz, campeão da Copa do Brasil como jogador e treinador. E muito ídolo nas duas ocasiões. Realmente é bizarro pensar que em 2022 ele foi campeão como jogador. Em 2023 ele teve a oportunidade de ganhar mais uma taça da Copa do Brasil como jogador. Acabou batendo na trave contra o São Paulo. E em 2024, 2 anos depois, ele consegue ali conquistar a Copa do Brasil. Dessa vez sendo treinador, então parabéns realmente ao Felipe Luiz. Posso falar até cedo demais, mas será que ele é um dos melhores treinadores do Brasil hoje? Ou talvez o melhor? Ou tá cedo demais, Miguel de Paulo? Acho que tá sendo demais, até porque a gente tá indo pela conquista, né? Não tá indo pelo estilo de jogo e tudo mais. Mas acho que, assim, tem tudo para ser um dos melhores treinadores do Brasil. E que, assim, vou falar aqui para você que a briga por esse posto, eu nem acho que seja nem muita briga não, cara, porque você pode anotar aí, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Tite, eu acho que o Felipe Luiz vai superar esses 3 citados, mas a gente tá num patamar de técnicos brasileiros, na minha opinião, que não é lá, assim, de se orgulhar muito, né? Todos aí têm trabalhos bem frustrantes, né? O Fernando Diniz recentemente venceu agora na 24ª do Brasileirão, a primeira pelo Brasileirão com o Cruzeiro, e a primeira vitória dele foi na semifinal da Copa do Brasil, não, da Copa Sul-Americana. O Tite foi muito mal no Flamengo, Dorival Júnior tá, assim, balançando bastante na seleção brasileira. É um posto que não é lá muito na briga no sentido positivo, né? Na boa competição, mas sim ver quem é o menos pior, ao meu ver. Mas, cara, é muito interessante ver as coletivas de imprensa do Felipe Luiz, né? É um cara que fala muito mais sobre o jogo em quesitos táticos também, fala a verdade também. Eu vi a entrevista dele falando que a principal dúvida, como todos pensavam que era o Michael, a imprensa noticiava que era o Michael que estava cogitado e tal, para ser titular e tudo mais, no lugar Bruno Henrique, Plata, Gabigol, enfim, formar esse comando de ataque ali estava, na concepção da imprensa, iria ser o problema, quando na realidade o Felipe Luiz, na coletiva, ele afirmou que o problema não era o Michael, e sim a entrada do Fabrício Bruno, né, que formaria um trio de zaga, coisa que ele fez nos minutos finais ali, foi, se não me engano, acho que bem no início do segundo tempo, né, foi com 15 minutos, ele tirou o Arrascaeta e colocou o Fabrício Bruno para formar um trio de zaga, e aí espetar o Wesley, né, agora falando um pouco mais de tática aqui, espetar o Wesley para subir para os contra-ataques, né, e assim, deu muito certo e equilibrou o time também, acabou com aquela pressão do Galo, isso funcionou bastante. Mas assim, o Jonas, o Felipe Luiz está no começo, né, a gente não pode ficar se precipitando aqui à toa, então o início dele é animador, e ele está sendo um técnico que, para mim, não se esconde muito das verdades, e também não se comporta mal diante de farpas, ou de preparações e de mentiras, como a gente vê alguns técnicos fazendo. Rapaz, opinião polêmica de Miguel de Paulo. Esse final aí, eu nem esperava esse finalzinho aí, né? Dando aí uma indireta para algum treinador aí. Só quem sabe é a mente de Miguel de Paula. Mas João Barbosa diz nos comentários: acho que o Felipe tem muito a evoluir como treinador. Ele é inteligentíssimo, sabe ouvir os jogadores e consegue implementar seu esquema tático com esse elenco do Fla. Que seja uma grande carreira. Coração, João Barbosa aí, o nosso narrador da voz maravilhosa. Fala comigo, Johnny. E o próprio mesmo falou na coletiva que ele tem uma máquina nas mãos. Ele tem o melhor, palavras dele, ele tem o melhor elenco da América do Sul nas mãos dele. E é uma máquina, e ele tá, assim, e eu acho que ele também tá sentindo muito prazer ao poder treinar um clube como o Flamengo, e assim, e tudo que ele sonhava na época de jogador, caso virasse treinador e caso conseguisse treinar o Flamengo. Eu acho que ele também tá se divertindo nesse início aí de carreira, e dessa diversão já viu um título. Perfeito, realmente. Ele até falou com o Arrascaeta, tinha falado, acho que foi depois do jogo contra o Atlético Mineiro na ida,
que pediu pro Felipe Luiz ter calma, senão ele ia... Isso foi muito... É engraçado, mas também é Uhum. muito legal, porque expõe que o Felipe Luiz é um cara estudioso, né? Uhum. Você vê até ele, pós o título, ali andando assim, pensando assim pelo campo, assim, olhando as coisas ali, analisando. Então, ele é um cara realmente estudioso, que gosta mesmo de estudar futebol. E vamos ver, tomara ali que tenha um bom futuro pela frente ali, seja um dos grandes treinadores aí do futebol nacional e que, né, talvez se conseguir, né, se alcançar coisas maiores no futuro, consiga ali talvez um cargo na seleção, consiga trazer um título mundial pra gente. Vamos ver o que aguarda o futuro de Felipe Luiz à frente aí como treinador no futebol. Agora, Jonatas, deixa eu só dar um destaque aqui rapidinho. Pode falar. É que nos últimos jogos do Flamengo, com o Felipe Luiz, você tem uma posição que realmente evoluiu bastante, foi a de lateral, que era um problema. Não à toa, o Wesley foi o melhor jogador da final, como a gente comentou aqui, e Alexandro também foi uma excelente surpresa pro Flamengo, que jogou muito, um cara muito experiente, e assim, o jogo contra o Atlético Mineiro do Alexandro me lembrou muito do Felipe Luiz, um cara que atuava por dentro, e dava os passes inteligentes, né, que assim, cortava às vezes as linhas, conseguia acelerar o jogo na hora que tinha que acelerar, o cara que dava o ritmo para a partida, aparecia no ataque quando realmente era o momento, né, era adequado. E assim, o Felipe Luiz era um lateral assim, do mais alto calibre. Então, o que a gente pode depreender desse momento do Felipe Luiz é que ele conseguiu melhorar muitos jogadores usando apenas a sua experiência e, assim, distribuindo todos os seus conhecimentos que ele recebeu na Europa e também aqui no Brasil, do Jorge Jesus, enfim, Domenech Torrent também, o Rogério Ceni. Tudo isso faz com que o Felipe Luiz demonstre a toda a sua caixinha, né, que tem ali guardada. E assim, é uma coisa que é gratificante. Pelo menos é o que a gente vê. E não é à toa, né, que o primeiro gol da era Felipe Luiz é de um lateral, que é o Alexandre. E o segundo gol também, Cartão Lucas. Uhum. Assim, foi assim, é fantástico ver essas coisas. Realmente ali a gente percebe ali que com o Felipe Luiz teve uma evolução ali grande ali das duas laterais, tanto o lado direito ali com o Wesley, tanto o lado esquerdo ali com o Alexandro, e até o Ayrton Lucas às vezes faz ali uma boa partida, realmente não está no bom momento, mas ele entra e conseguiu ser importante ali em alguns momentos ali com o Felipe Luiz.